Pessoal, nessa videoaula nós vamos conversar a respeito da solução do exercício 14, desenvolvido em linguagem C#, que envolve estruturas de controle e repetição. O enunciado desse exercício propõe o seguinte: descreva um programa que solicita que sejam digitados o peso e o sexo de um grupo de 100 pessoas. No final, o programa deverá mostrar na tela a média do peso dos homens e a média do peso das mulheres. Vamos inicializar com a declaração de variáveis, considerando que o peso dos homens deverá ser digitado via teclado, assim como o sexo, peso dos homens, peso das mulheres, e o sexo também dos homens e das mulheres. Então vamos declarar duas variáveis: peso e sexo. O peso é inteiro e o sexo é uma variável do tipo caractere. Quanto ao peso, não há problema algum na declaração float, né? Para aqueles que entendem que a entrada de dados pode ser um número real, aqui nós declararíamos essa variável como sendo do tipo float, tá? Eu estou considerando o peso inteiro, portanto que eu declarei a variável dessa forma. Para que a gente possa calcular a média do peso das mulheres e a média do peso dos homens, nós precisamos de algumas informações básicas no nosso programa. Nós precisamos saber a quantidade de homens, nós temos que saber a quantidade de mulheres, nós temos que saber qual é a soma do peso dos homens e qual é a soma do peso de mulheres. Com essas quatro informações, nós conseguimos calcular a média do peso dos homens e a média do peso das mulheres. Para que esse cálculo seja realizado, é importante também que tenhamos duas variáveis para recepcionar esse valor da média. Então, eu vou declarar duas variáveis: a média do peso dos homens igual a 0, já atribuindo o valor inicial, e a média do peso das mulheres também, após a declaração, vou atribuir um valor inicial. Essas quatro variáveis aqui precisam ser inicializadas, então vamos atribuir a todas elas o valor 0. E por fim, vou declarar mais uma variável contador, que vai controlar o número de repetições do nosso laço while, já que nós precisaríamos dele para receber a informação do sexo e do peso de 100 pessoas. Muito bem, uma vez declaradas as variáveis, e aqui vai um detalhe, uma observação adicional: se nós identificarmos durante o processamento do nosso programa que se fazem necessárias novas variáveis, sem problema algum, vamos realizar a declaração das mesmas e a atribuição inicial também. Dando continuidade à execução do nosso código, eu vou utilizar um laço condicional, laço while, que vai ter que ser repetido 100 vezes. Portanto, a condição de continuidade do laço é: vamos repetir as instruções contidas dentro do laço enquanto o contador, que controla o número de repetições, for menor do que 100. Dentro do laço, a primeira coisa a fazer é recepcionar o sexo via teclado, valor esse que vai ser digitado pelo usuário. Lembre que o usuário vai ter que digitar o sexo de 100 pessoas. Então essa é a primeira informação que nós temos que receber via teclado. Peço para que o usuário digite essa informação via teclado, recepciona a entrada de dados na variável sexo, tá? Tenho aqui a chamada inclusive do método toUpper, nós já vimos anteriormente em outros exercícios, para converter o caractere que vai ser digitado em maiúsculo, e com isso nós temos aqui a entrada de dados via teclado. Um detalhe importante é que essa entrada de dados está sendo realizada dentro de um laço. Por quê? Porque se o usuário digitar para o sexo qualquer caractere diferente de M ou de F, devemos solicitar novamente que ele digite o sexo. Portanto, enquanto o sexo, que é uma variável, for diferente de M e essa mesma variável for diferente de F, o usuário terá que redigitar. Ou seja, a única possibilidade de sair desse laço é o usuário digitando para o sexo F ou M. Uma vez que nós já temos o sexo digitado via teclado, o próximo passo é recepcionar o peso também via teclado. E também nesse caso, nós vamos recepcionar essa informação dentro de um laço,
dentro de um while, né? Por quê? Porque não faz sentido nós aceitarmos que o usuário digite um peso que seja igual a zero ou um peso que seja negativo. Portanto, enquanto o valor da variável peso for menor ou igual a zero, o usuário deve redigitar essa informação. Com isso, nós estamos recepcionando o sexo e o peso. Qual é o passo seguinte? Identificar se o sexo digitado é masculino ou feminino. Por quê? Se o sexo digitado for igual ao masculino, o peso digitado deve ser acumulado na soma do peso dos homens e devemos incrementar a quantidade de homens. Caso contrário, se o sexo não é masculino, é porque ele é feminino. E se o sexo é feminino, esse peso digitado deve ser acumulado na variável de soma do peso das mulheres e devemos incrementar a quantidade de... E por que fazemos isso? Porque para calcular a média da soma, a média do peso dos homens, nós precisamos da soma do peso dos homens dividido pela quantidade de homens. E para calcular a média do peso das mulheres, nós precisamos da soma do peso das mulheres dividido pela quantidade de mulheres. Então, para cada peso digitado, eu tenho que verificar se ele está associado ao sexo masculino ou feminino, né? Incrementando-o, acrescentando ele a soma do peso dos homens ou soma do peso das mulheres, assim como incrementando a variável que controla a quantidade de pessoas de cada um dos sexos. Tá? Então, voltando aqui, nós recepcionamos dentro do laço, via teclado, o sexo, o peso, identificamos se o sexo é masculino e feminino, atribuindo, né, valores, acumulando valores para as variáveis soma peso homens, soma peso mulheres, incrementando a quantidade de homens ou de mulheres de acordo com o sexo. E agora, para finalizar, nós vamos incrementar o contador. É importante frisar mais uma vez que a digitação do sexo, a digitação do peso e a identificação se o sexo é masculino e feminino e a atribuição de variáveis, tudo isso aqui que eu descrevi será repetido enquanto o contador for menor do que 100. Ao terminarmos o laço, ou seja, após a digitação do sexo e do peso de 100 pessoas, nós precisamos calcular a média do peso dos homens e a média do peso das mulheres. E para fazê-lo, nós temos que executar a seguinte instrução: a média do peso dos homens é igual à soma do peso dos homens dividido pela quantidade de mulheres. E a média do peso das mulheres é igual à soma do peso das mulheres dividido pela quantidade de mulheres. E com isso, nós calculamos a média do peso das pessoas de ambos os sexos. Por fim, nós devemos apresentar essas informações calculadas no vídeo. Ou seja, devemos apresentar no vídeo a média do peso dos homens e a média do peso das mulheres. Vamos compilar esse nosso código. Nenhuma falha de sintaxe foi identificada. O passo seguinte é realizarmos um teste nessa aplicação. Entretanto, para que não tenhamos que digitar o peso e o sexo de 100 pessoas, nós vamos trabalhar com uma quantidade menor, bem menor, de 3 pessoas, né? Tá, vamos compilar de novo. Nenhum problema identificado. Vamos executar. Digite o sexo masculino, peso 50 kg. Digite o sexo feminino, peso 40 kg. Digite o sexo feminino, peso 60 kg. Tá? Então, a média do peso dos homens é 50, só temos um homem pesando 50 kg, e a média do peso das mulheres, uma coincidência, também 50 kg, porque nós temos aqui 2 pessoas do sexo feminino, a somatória deu 100 kg, dividido por 2 dá 50. Temos com isso a solução do exercício de número 14 da nossa lista, tratando também do laço do tipo while. Espero que vocês tenham compreendido aqui a proposta da solução e nos vemos na nossa próxima videoaula. Obrigado.